sai de casa, Cecílio Solopons rola maior jazz. Mama tem calor nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar pra cortadeira das casas. Valeu, meninos! Daqui a pouco você ouve essa música. Vem comigo, que o Caleidoscópio está no ar, ao vivo. Nossa trilha hoje é de MPB, com a Som Bless. Na nossa conversa de hoje, as fake news, ou seja, as notícias falsas que circulam via redes sociais e WhatsApp. Você tem o hábito de checar, de conferir uma informação que você recebe no telefone? Você checa se ela é verdadeira? Hoje ainda, nossa coluna das quartas-feiras sobre educação financeira. O tema é o financiamento estudantil. Não perde. Agora, vou te apresentar os meus convidados para a gente entender melhor esse assunto. Está aqui o advogado especialista em Direito Eletrônico, Wesley de Paula. Wesley, gente, é coordenador do curso de Direito da Faculdade Estácio. E claro, também estão aqui 3 jornalistas que vão nos ajudar, né, como eu disse, a entender melhor esse assunto. Conosco, o professor de jornalismo da PUC Minas, Mário Vigiano. O subeditor do jornal Estado de Minas e Portal UAI, Fred Botrel. Estado de Minas tem um canal de vídeos que ajuda a desmentir notícias falsas. A gente vai falar dele hoje. Quem também vai conversar com a gente é o redator-chefe do portal de notícias BHZ, é o Marcelo Freitas. Fake news, gente, a gente fala, né? Ela está muito associada à política, a gente vai falar disso, mas ela está no nosso cotidiano, nas coisas que afetam diretamente a gente, não que a política não afete, né? Claro. Olha só essa foto aqui. Essa fake news circulou na internet falando, olha, esse carro, tome cuidado, ele tem um radar móvel, ele anda a 60 km por hora. O carro que passa por ele a mais de 60 é multado. Esse aqui já falava que radares instalados em BH seriam capazes de identificar quem estivesse usando celular, quem estivesse sem cinto e os carros com multas em atraso. Esse aqui também é muito legal. São dicas de um ex-engenheiro de uma refinaria, dando dicas para você economizar combustível. Tudo mentira. E o mais legal de todos, esse aqui? Esse é recente, gente, da época de chuvas. Falaram assim, isso aí, gente, é a chuva de BH. Olha que linda ela sendo formada. Esse vídeo foi feito lá do observatório da UFMG, que fica na Serra da Piedade. Mentira. Tudo fake news. Tá vendo? A gente cai nessas coisas. Eu mesmo, quando vi esse vídeo, caí. E a gente está acostumado a ouvir falar das fake news. Quem é que não lembra da entrevista do Gugu em 2003 com o PCC, das falsas mortes de celebridades, dos boatos sobre a eficácia da febre amarela? Não tome a vacina, você pode morrer. Fake news, gente. Enfim, esses assuntos que assustam tanto. Então, quero que você me entenda comigo uma questão. Olha só. Vou te explicar aqui agora, que é o seguinte, é engraçado e pode parecer brincadeira, né? Tudo isso que eu mostrei, mas não é. Sobretudo em ano de eleições, as notícias falsas podem induzir no público a formação de uma opinião errada sobre um candidato. Por exemplo, na semana passada, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, ou MIT, dos Estados Unidos, divulgou uma pesquisa que mostra o potencial de risco das fake news. Olhem só. De acordo com o estudo, as notícias falsas se espalham 70% mais rápido e alcançam muito mais gente do que as verdadeiras. E aí eu quero saber de vocês, meus convidados, por que isso acontece? Uma notícia falsa do carro com radar se espalha muito mais do que uma verdadeira. E aí? O que os cientistas lá do MIT concluíram é que isso acontece porque elas acionam componentes de reações emocionais das pessoas, né? Eles estavam muito preocupados ali em entender se essa questão da viralização e da replicação das notícias ela tinha a ver com, por exemplo, a presença de robôs
E o que eles detectaram é que não, que na verdade os robôs eles espalham notícias verdadeiras ou falsas com a mesma abrangência, com a mesma velocidade, com a mesma profundidade. O que determina a diferença, e é justamente porque o aspecto de novidade, e às vezes as notícias são muito bombásticas, aquilo fala diretamente à emoção das pessoas e sem pensar, elas compartilham, né? Aquela coisa do antes de pensar, ela já clicou e já passou adiante. Na verdade, a fake news, ela tem que ter um pé na realidade, né? Não adianta o cidadão inventar uma fake news assim, totalmente fora do nosso cotidiano, que ela não vai colar. Então ela tem que ter algumas pegadas, né, que eles chamam até de pegadinhas, né, que são o que fazem a fake news dar a aparência de que é uma notícia verdadeira, mas na verdade ela é uma notícia falsa. Isso é muito interessante porque a gente parte do princípio que o ser humano é curioso por natureza. Então, por princípio, ele tem essa questão, olha, o que está acontecendo? E é muito interessante porque essa curiosidade, quer dizer, aquilo que diz respeito ao outro também, de uma forma, né, muita gente acha que é do interesse dela também. Então, curiosamente, as pessoas vão acessando. O que realmente acontece é exatamente isso, quer dizer, você tem como se fosse uma isca, né, e as pessoas vão lá e mordem essa isca. Obviamente, como o Marcelo falou, isso é muito importante. Quer dizer, você não pode tirar uma coisa assim do nada. E a própria questão em relação à fake news é que ela não necessariamente é falsa. Então tem algumas coisas que acontecem que acho que isso que é o absurdo da coisa, é que você pode ter meias verdades ou ter realmente uma verdade mal interpretada ou mal apurada. Isso, né, para nós jornalistas é uma coisa muito séria. Você citou o caso da febre amarela, quer dizer, alguns veículos chegaram a citar que as pessoas estavam morrendo ao tomar a vacina. E aí, bom, isso era colocado no título. Na hora que as pessoas liam o texto, não era exatamente isso. Quer dizer, lá dentro você tem coisas que vão explicar, olha, não, a pessoa que realmente ela já tinha um problema, esse problema estava, né, ela não poderia ter tomado a vacina, mas ela tomou, ela ficou assustada, etc e tal, mas ela já estava desenvolvendo um outro tipo de problema e a vacina não foi exatamente a vacina que a matou. Então tem que ter muito cuidado com isso, quer dizer, em alguns momentos é mentira, em alguns momentos é algo que foi mal apurado, mal redigido, e isso gera consequências. Às vezes mal apurado de propósito, né? Nós no jornalismo chamamos de caça-cliques. O título fala uma coisa que não necessariamente é mentira, como você muito bem explicou, e a gente entra lá e não é bem assim. Wesley, que é especialista em direito eletrônico, vai nos explicar o seguinte. Uma informação, uma notícia muito danosa, quem é que pode ser penalizado por ela? Quem a cria, o que pode ser muito difícil de encontrar, de saber quem é, ou quem a compartilha também pode ser penalizado? Bom, Anderson, o que nós temos observado hoje é essa disseminação, ela tem sido difícil até de tratar juridicamente. Por quê? Como o professor colocou aqui, não necessariamente a notícia ela é integralmente falsa. Ela pode estar sendo mal interpretada, mal compartilhada, mas tanto o resultado de uma quanto a outra pode causar dano. O próprio exemplo que você citou do radar. O radar ele pode fazer isso tudo? Não, isso tudo não, mas uma parte existe sim radar que faz. Existe radar que lê os caracteres da placa e sabe identificar se o veículo está ou não com alguma infração pendente, documento. Então essa verdade ela é meia verdade. Mas o que nós temos observado? Juridicamente, embora nós ainda não tenhamos uma lei para tratar esse tema, e se nós tivermos não vai ser uma lei perfeita, nós conseguimos aplicar a legislação existente, que nós já temos, e conseguimos chegar a algumas conclusões. Nesse aspecto, por exemplo, nós conseguimos penalizar aquele que compartilha, porque ele participa da conduta, e até mesmo a rede social da onde aquilo originou. Tá? Por quê? As redes sociais elas têm um compromisso hoje, elas se transformaram as grandes mantenedoras das bolhas sociais, que a gente chama, que são de onde saem essas notícias. Elas criam mecanismos de controle, de vinculação a isso, e esses algoritmos que trabalham, esses programas que trabalham essas informações, eles vão levando aquilo ali para você. Então você está dentro dessa bolha. Então ela tem uma responsabilidade? Tem. Então ela pode vir a ser penalizada caso você não retire essa informação, ela não atenda a um pedido seu de retirar essa informação. Mas a insistência da replicação daquela informação, ela pode atingir
aquela pessoa que está publicando. Se eu consigo identificar e ele é causador disso, eu posso partir desde uma postura simples, que é uma contravenção penal. Existe uma contravenção penal hoje dizendo que divulgar informações que causam o alarde, o pânico e o susto de uma comunidade qualquer que seja, isso é punível com uma prisão de até 6 meses de cadeia. Né? Evidentemente que acredito eu que não chegaríamos a isso dependendo do agente que causou. Né? Mas no próprio âmbito civil, a gente pode buscar até reparações pecuniárias em valores como indenização. Perfeito. A gente vai entender melhor essa questão e também a questão do marco civil da internet e toda a complexidade que existe aí em relação a encontrar uma informação que vem da internet, né? Algumas vezes não é feito nem no país, no nosso país, como chegar até ela, né? Eu queria aproveitar, é importante falar também que dependendo de como você atinge a pessoa também, podem entrar outras possibilidades. Por exemplo, se vier uma calúnia, né? Falar de uma situação, calúnia, difamação, danos morais, dependendo do uso da imagem, quer dizer, recentemente, né? Vocês veem, vou citar um caso curioso, um jornal alemão falando de um escândalo na Volkswagen. E aí a esposa de um diretor da Volkswagen era brasileira e ela contratava brasileiras para festas na Alemanha. O jornal não tinha foto desses episódios. O que eles fizeram? Foram na internet, procuraram por prostituição e acharam uma atriz brasileira no carnaval e estamparam a foto dessa atriz na capa do jornal. Né? Então isso é um negócio que você está difamando de uma certa forma, né? Tem vários processos envolvidos, além, obviamente, do uso indevido da imagem. Perfeito. Além da ingenuidade de quem fez isso. Certamente não eram jornalistas, né, Fred? Não, mas eram. Isso é que é pior, no sentido... Jornalista Pois é, mas olha que absurdo. Isso aconteceu em Minas Gerais. Vou contar uma história rápida. Calma, você vai contar, mas vai ser daqui a pouquinho. Ok. Porque o nosso tempo está um pouco estourado, a gente vai voltar com esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Porque agora a gente vai ouvir a Som Bless. Vamos sim, com certeza. Vocês já caíram em alguma fake news? Já olhou assim, nossa, vou compartilhar. Sempre. Isso é conosco mesmo, músicos, é o que mais acontece. Mas a gente tem que relevar, né? Querendo ou não. Mas é o que mais acontece hoje em dia. É verdade. Vocês são de BH? Somos de Belo Horizonte. Quer dizer, Juninho, ele é de Minas Nova. Minas Novas? Minas Nova. Novas? Muito bom. Fica onde? Tá sem microfone, tadinho. Bom, eu sou da cidade de Minas Novas, resido em Belo Horizonte há 3 anos. Minas Novas fica no Vale de Jequitinhonha. Ah, o Vale, claro, Isso, que nosso bacana. Vale lindo, maravilhoso. Isso aí. O que a gente vai ouvir agora? Mama África. Ah, a música que eu cortei no início. Bora lá e a gente já volta depois do intervalo. Vamos lá. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas vazias. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas vazias. Quando mama sai de casa, seus filhos solotons rolam maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, lutando contra tudo no ritmo de vida de mim. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas vazias. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas vazias. Deve ser legal ser negão, ser